Olá, meu nome é Bárbara Duran, eu sou consultora da HT1, uma consultoria focada no desenvolvimento humano. E se eu estou aqui com vocês hoje, é porque vocês já fizeram a primeira palestra. Parabéns! E vamos agora rumo à próxima palestra, mas antes da gente chegar na terceira, a gente precisa passar por essa aqui, que é tão importante, tanto para a sua vida pessoal, quanto para a sua vida profissional. Hoje o nosso tema é sobre resiliência. Resiliência em vendas. Eu imagino que você já deve ter ouvido falar sobre resiliência em algum momento aí da sua vida. Agora, uma coisa é a gente ouvir falar, outra coisa é a gente entender. Uma coisa é a gente entender o conceito e outra coisa é saber como aplicar esse conceito. E outra coisa é, além de saber o como, a gente realmente aplicar, usar aquele novo conhecimento na nossa vida, para que a gente tenha novos resultados. Tem uma frase do Albert Einstein que é mais ou menos assim: é no mínimo insano você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, bora aprender a fazer coisas novas, coisas diferentes, a ter novas habilidades, para que a gente também seja capaz de construir resultados ainda melhores do que a gente já construiu até aqui. Então, do jeito que foi lá na primeira palestra, também vou te pedir para que você pegue papel e caneta na mão. Se você realmente se entregar para esse nosso momento aqui, fazer os exercícios, fazer as reflexões, certamente você vai sair daqui diferente de como você chegou. E é esse o meu desejo. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas há mais de 22 anos, venho da área comercial, minha formação é marketing, então eu comecei na área de negócios, então bora lá, se especializar cada vez mais, porque a teoria mais a prática é que vai trazer para você novos resultados. E essa palestra de resiliência a gente começa primeiro falando do conceito, para vocês entenderem da onde vem esse termo e o que ele significa. Vamos falar da questão do estresse que tem tomado conta da gente, especialmente nesses últimos tempos que todos nós estamos vivendo. Vamos falar das emoções que são desgastantes. Vamos falar das emoções que são regeneradoras, que dão mais gasolina, dão mais energia, dão mais vitalidade para a gente enfrentar as questões do nosso dia a dia. Então bora lá, vamos aproveitar esse vídeo juntos, vamos desenvolver a nossa resiliência e trazer mais resultados positivos para a nossa vida pessoal e para a nossa vida profissional também. Qual é o conceito de resiliência? Nós roubamos este conceito lá da engenharia e da física, onde eles descrevem que alguns materiais, algumas matérias-primas, mesmo após serem colocadas a situações de grande estresse e pressão, elas retornam ao seu estado original. Muita gente gosta de explicar a resiliência a partir do elástico, e eu trouxe um aqui também para fazer isso com você. Veja, aqui nós temos um elástico no seu estado original, natural. Eu vou estressar esse elástico puxando as duas extremidades. Olha só o tamanho que ele ficou. Muito bem, e agora eu vou soltar este elástico e veja que ele ficou do mesmo tamanho. Então, na física, na engenharia, quando a gente usa esse conceito da resiliência, é para falar justamente dessa capacidade de ir e voltar e se manter ok, produtivo. E quando a gente pega esse termo e traz para a área de vendas, o que é um profissional de vendas resiliente? Olha só, eu comecei, como eu disse para vocês, a minha carreira também na área comercial. E eu sei exatamente que são muitos os nãos que a gente recebe antes de receber aquele sim tão sonhado e tão esperado por nós. Muito bem. Agora, tem gente que olha para o não
E se vitimiza, por exemplo. Ah, eu não tenho sorte mesmo. Nossa, comigo parece que nada dá certo. A pessoa também pode falar o seguinte: ah, mas é a minha carteira, ah, é a minha lista de clientes, ah, mas é que esses produtos, mas é que o preço. Ela vai terceirizando tudo. Tá, o problema sempre tá fora, né? Nunca ela se acha competente, forte o suficiente para driblar aquela situação. Já uma pessoa resiliente em vendas, a cada não que ela recebe, ela para e pensa. Ela fala: bom, da onde veio esse não? Por que veio esse não? O que eu posso fazer para reverter esse não? E mais, o que eu posso fazer num próximo contato, numa próxima negociação, para que eu, através de uma abordagem diferenciada, eu evite vários nãos. E aí, a cada não que essa pessoa vai recebendo, ela encara como uma oportunidade de aprender algo novo e não como uma oportunidade de encerrar ali o assunto. Então você pode escolher encarar as oportunidades, as situações que aparecem na tua vida como um campo de batalha. Estou aqui para guerrear o tempo todo. Ou você enxergar todas as coisas que acontecem como um campo de treinamento, como oportunidades de aprendizados. Eu tenho certeza que vocês aí têm muitas histórias para contar, de momentos desde que vocês nasceram até os dias de hoje, que vocês tiveram que sacudir a poeira e dar a volta por cima. Mas veja, aquilo que você já adquiriu, isso ninguém tem tira. Isso daqui fica dentro de você. E a cada vez que você vai evoluindo, encarando isso como oportunidades de aprendizado, mais forte você fica. Aqui vale a pena a gente fazer um recorte no tema de resiliência e aprofundar um pouco nessa questão, que tem tudo a ver. Vocês já vão entender o que eu estou falando. Por que tem gente que passa por N situações que às vezes a gente olha e fala: Jesus amado, se eu tivesse nessa situação, eu já tinha sucumbido. Não ia dar conta, não. E tem gente que consegue, que vai lá, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Muito dessa explicação está no nosso mapa mental. Mapa mental, eu já sei que você sabe o que é, porque você já assistiu a primeira palestra, onde você entendeu um pouco do funcionamento do cérebro. E é isso que eu quero trazer aqui para você. Dependendo do nosso mapa mental, a gente constrói um modelo de mundo. Ou seja, a cada dia que a gente vive, a gente vai criando um repertório de experiências. Essas experiências vão ficando gravadas aqui no nosso HD. Como é que a gente organiza todas essas experiências? Porque imagina, quantas experiências só durante um dia, só para vocês terem uma ideia, durante um dia você toma em média 35 mil decisões. Por isso que tem coisa que você faz mesmo sem pensar, porque o teu cérebro precisa poupar energia. Então, não dá para pensar nas 35 mil decisões que você tem que tomar durante o dia. Então ele vai criando padrões. Como se fossem, pensa num arquivo no seu computador. Conforme ele vai vendo que tem arquivos semelhantes, arquivos parecidos, vai criando uma pastinha e vai ficando mais robusto. E aí coloca todos aqueles arquivos dentro daquela pasta. Quando a gente traz esse conceito para a cabeça, a pasta são as nossas crenças. Aquilo que a gente vai identificando com as situações que a gente vai passando pela vida e que a gente vai criando crenças, certezas e significados. Por exemplo, tem gente que acha que no fim tudo vai dar certo. Tem gente que tem essa crença, né? Não, no fim vai dar tudo certo. Por que essa pessoa tem essa crença? Muito provavelmente ela já passou por várias situações e ela teve ali um mecanismo de enfrentamento que ao final daquelas situações o resultado foi positivo.
Então ela criou uma crença que ela colocou ali no arquivo mental dela. Essa é uma crença positiva. É uma crença que instiga a pessoa a querer ir além, fazer mais para resolver aquele problema. Agora, tem crenças que são limitantes, né? Por exemplo, uma crença aí na área de vendas é: ixi, quando o cliente começa assim, eu já sei que não vai fechar. Quando começa a perguntar, só tá roubando meu tempo aqui, minha energia. E às vezes pode não ser, né? Então, existem crenças que nos impulsionam, existem crenças que nos limitam. O que são as crenças? São fruto do nosso repertório. Mas elas não têm como uma comprovação científica de que aquilo é verdade para todo mundo, é uma verdade absoluta. Você concorda comigo? Ninguém aí não tem escrito que o cliente que faz um monte de pergunta é um cliente que não fecha. Você tem esse relatório? Você tem essa comprovação científica? Não. Então não é uma verdade absoluta. Aí você pode virar para mim e falar assim: ah, Bárbara, mas poxa, é a minha experiência. Eu posso te contar aqui, ó, caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. Eu posso te trazer um monte de história que comprova isso que eu tô te falando. Eu entendo. Essas histórias, obviamente, são verídicas e elas te ensinaram alguma coisa. Agora, será que dá para eu generalizar? Aí é que tá a questão da pergunta que eu fiz. Por que tem gente que consegue se recuperar e tem gente que não consegue se recuperar? Porque tem gente que tá cheia de crença limitante, cheia de crenças que estão impedindo que essa pessoa tenha novos comportamentos. Toda vez que você se deparar com uma crença, né? Você tá lá fazendo uma ligação, tá atendendo um cliente. E aí começam as perguntas e você tem aquela crença que eu falei. Aí você vai pensar assim: bom, deixa eu dar um pouco mais de oportunidade. Não dá para generalizar nada, nem o positivo e nem o negativo. A gente tem que preservar a curiosidade e o interesse genuíno pela vida que se apresenta, pelos clientes que se apresentam, pelas situações que acontecem na nossa vida. E a gente começar, não do zero, trazendo uma bagagem de aprendizado, mas começar com novas visões, aproveitar da nossa experiência, não para nos paralisar, mas aproveitar da nossa experiência para até se desafiar e pensar: eu já ouvi essa pergunta, esse comportamento eu já tenho experiência, o que eu posso fazer de diferente para que eu de fato consiga um resultado também diferente. Então, quando a gente tem essa disposição de aprender coisas diferentes, a gente não enxerga mais aquilo como um problema. Mas o que eu tenho para te dizer é para que você sempre fique uma pulga atrás da orelha. Deixa eu ver se essa situação é igual a outra. Deixa eu entender se esse cliente é igual ao outro. Quem é igual a alguém? Mesmo tendo as mesmas experiências, cada um interpreta de uma maneira. Então, a grande dica, né, é você entender como é que está o seu modelo de mundo, o seu mapa mental, e a partir daí criar novas alternativas, novas estratégias de resolver aquela situação. Isso é resiliência na prática. E aí, será que nesse estágio desse nosso encontro virtual você já consegue responder a pergunta se você é uma pessoa resiliente ou não? Existe um pesquisador norte-americano chamado Paul Stout. Ele escreveu o livro Transformando Obstáculos em Oportunidades. E ele fez um estudo com mais de 100 mil pessoas e o Paul chegou à seguinte conclusão. Olha que interessante. Das pessoas que têm sucesso, 25% das pessoas que têm sucesso vieram de uma vida estável. Sabe aquela vida mais tranquilinha? 75% das pessoas de sucesso vieram do caos. Bem-vindo à humanidade. Essa é uma ótima notícia.
Por quê? Quando a gente tem o quociente de adversidade alto, que esse foi o termo que o Paul criou, você consegue sair do estado do problema e ir para o estado da solução de forma mais rápida, menos dolorida e mais leve. O primeiro quociente de adversidade são os desistentes. São aquelas pessoas que a gente chama de vítimas, que se vitimizam com tudo. Elas representam 5% da população. É aquela pessoa que está sempre terceirizando. Tudo que acontece é por culpa do outro e não por culpa dela. Mais do que a culpa, é uma pessoa que se sente impotente diante das situações que acontecem na vida. Outro grupo de pessoas que o Paul chama de campista. É aqueles que estão lá no meio de campo mesmo, sabe? Que ficam indiferentes. São pessoas que não têm disposição para sair da sua zona de conforto, para ampliar a sua zona de conforto, né? Essas pessoas, infelizmente, representam 80%. Os outros 15% que faltam são os alpinistas. O Paul chama os alpinistas aquelas pessoas que são protagonistas, aquelas pessoas que vão em frente. Sabe aquela pessoa bambu? Sabe como que é a pessoa bambu? O bambu enverga, mas não quebra. E tem gente que é bem isso mesmo, né? Passa por um problema, passa por outro, hora que você vai ver, a pessoa tá lá forte, de pé e ainda tá sorrindo. Que maravilha. Você faz parte de que grupo? Será que você é dos desistentes? Que acha que você não tem poder de mudança nenhuma? Ou você é do campista, que fica ali, ó. Ou você faz parte dos 15% que são protagonistas? Vamos fazer um exercício agora? Você pode ter essa resposta agora. Vamos lá, pega o seu papel e sua caneta, que eu pedi para você deixar aí separado. E eu vou pedir para você pensar num problema da sua vida. Pensa aí. Um problema que você tem aí para resolver. Pode ser um problema pessoal ou um problema profissional. Que problema que é esse? Faz quanto tempo que esse problema já está na sua vida? Onde é que está o erro? Onde você está errando? Se não é você, quem é o culpado? Por que que isso não dá certo? Pense em tudo isso e escreve no papel. Agora deixa o papel um pouquinho de lado e vamos fazer um exercício de respiração aqui comigo agora. Uma respiração consciente. Respiração é uma ferramenta muito poderosa para equilibrar o nosso estado, para que a gente possa de fato ser resiliente. Então vamos lá. Senta de forma confortável. Se possível, fecha os seus olhos. Nós vamos fazer uma respiração em 3 tempos. Primeiro nós vamos encher todo o pulmão e eu vou contar até 5 para isso. Depois você vai ficar segurando, retendo aquele ar durante 5 tempos e depois você vai soltar em 5 tempos novamente. Nós vamos fazer isso 2 vezes. Preparado? Vamos lá. Relaxa, senta de forma confortável e fecha os seus olhos. E neste momento nós vamos enchendo o pulmão em 1, 2, 3, 4, 5. Segura o ar. 1, 2, 3, 4, 5. Agora vai soltando devagarzinho. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos fazer de novo, enchendo o pulmão. 2, 3, 4, 5. Segura. 1, 2, 3, 4, 5 e soltem. 1, 2,
5. Agora eu vou ficar bem quietinha para você fazer uma respiração consciente contando aí na sua mente, tá? Vamos lá. Ok? E agora, nesse novo estado, você vai pegar novamente o seu papel na mão e vai olhar de novo para o seu problema. E outras perguntas serão feitas, terão mais espaço a partir desse seu controle emocional. Que perguntas? O que eu quero ao resolver este problema? O que eu vou ganhar ao resolver este problema? Como que eu vou saber se eu consegui? Se eu realmente estou no estágio que eu estava buscando? Que recursos eu tenho? Recursos internos, recursos externos que podem me ajudar? Quais são os próximos passos? O que eu faço daqui para frente? Responda essas perguntas. Qual a energia que você sente? Se você fez direitinho, é porque tem que fazer direitinho. Se você fez as nossas respirações, se você esteve aqui comigo agora neste momento, você sentiu uma diferença no batimento do seu coração, no seu estado de repouso do corpo. E aí você percebe, né? As primeiras perguntas, onde está o erro? Quem é o culpado? Que saco! E aí eu respiro, me equilibro emocionalmente e vou para as outras perguntas. Como eu posso conseguir para resolver isso? Quem que eu posso pedir de ajuda? Quais recursos eu tenho? Como é que eu vou saber se eu já consegui, se eu estou no meu caminho certo? E a resposta do seu QA? Qual é o seu quociente de adversidade? Bom, se você conseguiu fazer esse exercício, eu já te digo que tem grandes chances de você estar indo lá para o protagonista. Se você pegar esse exercício e fizer novamente depois dessa nossa aula, fizer sozinho, responder efetivamente com mais detalhes as perguntas e transformar isso num plano de ação, aí pode ter certeza que você está entre os 15% que são os alpinistas, os protagonistas, aquelas pessoas que realmente tomam a frente e resolvem as situações. E se você ainda não é esse protagonista, você pode ser a qualquer momento. A escolha é sua. E aqui vai mais uma dica para a gente fechar essa nossa videoaula, que é sobre a habilidade de inteligência emocional. Quando a gente cai, a gente precisa ter uma força interior para a gente poder respirar e poder ficar de pé. E aí sim criar uma oportunidade de aprendizado com aquilo e criar novos caminhos. E a inteligência emocional, ela tem 5 ingredientes que eles devem ser seguidos nessa ordem para que eles funcionem efetivamente. O primeiro deles é autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você sabe dos seus potenciais, dos seus limites, e você sabe como você funciona em determinadas situações. A partir do momento que você sabe como você funciona, você pode ter o segundo ingrediente, que é a autogestão das suas emoções. Você consegue efetivamente entender que já está ficando ali numa situação meio complexa, emoção meio descontrolada, e aí você faz a autogestão, e aí entra a respiração, entra a meditação, entra a atividade física, todas essas válvulas de escape que a gente pode utilizar nos momentos antes, para preparação, e na hora que a coisa está acontecendo, usa da respiração para te ajudar. O terceiro ingrediente é empatia, é poder se colocar no lugar do outro, entender que em todas as relações cada um tem uma visão de mundo, cada um tem um mapa mental, cada um sente, pensa e se comporta de um jeito diferente. E tá tudo bem, desde que a gente saiba respeitar. O quarto ingrediente é como lidar com esses relacionamentos.
E aí eu faço um link lá para a primeira palestra de novo, quando você entendeu que pessoas são diferentes e agem de formas diferentes. Como falar com essas pessoas. E o quinto ingrediente que eu quero que você coloque aí num círculo, que é o da automotivação. É a tua energia, é a tua gasolina para você seguir adiante, para você seguir em frente. Eu espero que você tenha aproveitado muito esse conteúdo, que primeiro você sinta esse conteúdo na tua vida, a importância de você realmente colocar coisas diferentes em prática, que você pense o quanto que isso pode te ajudar e que você efetivamente haja, se comporte de forma cada vez mais resiliente. Eu sei que você já é, eu sei que você já segurou muita coisa, você já enfrentou muitos problemas. Parabéns por tudo isso e vamos em frente. Cada um que passa é mais forte que a gente fica. A gente trupica, mas não cai. É ou não é? Um beijo. Bora lá. Vamos lá na luta, conquistando novos resultados para você chegar até a terceira palestra. Até a próxima, minha gente. Boa sorte aí. Sintam-se todos abraçados e acolhidos.